Boa tarde, iniciando então o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade aqui no Facebook, já conectados também com o pessoal do Instagram. Eu sou Sandra, Inês ao meu lado, somos especialistas em tratamentos para ansiedade. E hoje o tema promete, né, Inês? Sim, esse é um Nós tema vamos que eu falar gosto por de falar. uma dúvida muito grande que é remédios para ansiedade, afinal de contas, causam ou não causam dependência? Ou tomo ou não tomo, né? Exatamente, é muito bom ter você por aqui com a gente. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E deixa aí nos comentários para a gente se você está nos vendo bem, se a imagem está boa, se você está ouvindo bem a gente. Coloca também para nós de onde você está nos assistindo, a cidade e o estado, para a gente saber, né, de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre gosta de saber qual que é o alcance desse nosso trabalho. Então, coloca aí nos comentários. E enquanto você vai aí escrevendo, se a imagem tá boa, de onde você está nos assistindo, a gente quer lembrar você que a gente sempre tem novidades, né, Sandra? Sempre. As novidadeiras somos nós. E a novidade dessa semana é que nós abrimos as inscrições para a primeira turma de 2020 do nosso programa, nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, onde você elimina 90% do seu sofrimento com ansiedade em apenas 3 semanas. 21 dias você está livre do sofrimento com ansiedade. Então, a Sandra está colocando o link aí para caso você queira conhecer o nosso programa, conhecer os valores, o tratamento, o link está aí disponível para você. Depois você acessa, dá uma olhada. Se surgir alguma dúvida, chama a gente, né, Sandra? Exatamente, seja no inbox aí do direct, né, pelo Instagram, seja aqui no Exatamente. Facebook, que é o Messenger, ou no nosso e-mail, que é o O inesesandra@chega-de-medo-e-ansiedade.com.br. pessoal do Instagram está entusiasmado aqui, ó. Tem gente do Ceará, já tem gente fazendo até pergunta, fazendo comentários. Vamos lá, galera do Face aí também, coloca a cidade, o estado de onde Então, você o está nos pessoal do assistindo. Facebook deve estar nos cumprimentando, só que não está aparecendo aqui nos Ah, comentários, tá, gente? Então, perdão, porque nós não estamos conseguindo ver. Deixa eu... Não, realmente, é. né? A Vamos lá, gente não está daqui a pouco ele conseguindo. libera os comentários para a gente fala também. Bora lá. Então, vamos tratar do assunto que é remédios para ansiedade causam dependência? Essa pergunta para a gente é bem importante a gente estar podendo responder. Então, a gente agradece quem mandou para nós essa pergunta, porque é uma dúvida muito comum e de muitas pessoas que sofrem de ansiedade. Porque os médicos, de fato, quando a gente vai para o psiquiatra, ou mesmo quando a gente reclama para o ginecologista, para o cardiologista, para o endócrino, para o clínico geral, para o geriatra, de que não está bem, de que está tendo as crises de ansiedade, a gente realmente sai com receita dos chamados remédios controlados, certo? E a gente se pergunta, então, por que os remédios para ansiedade são controlados? E os ansiolíticos, eles têm tarja preta. Ou seja, qual é o receio de tomar essa medicação, né? Justamente por isso, por ser controlada pelo ansiolítico ter tarja preta e acreditar que pode ficar viciada na medicação. Ou seja, quando você começa a tomar, nunca mais você vai poder parar de tomar, porque você não fica bem. Outra coisa, né, que a gente também, às vezes, quando está diante de um profissional, ouve de que a ansiedade tem tratamento, mas não tem cura. E isso não está correto, isso é uma inverdade, isso é um mito, tá? Ansiedade tem cura, e cura no sentido de remissão dos sintomas, da solução definitiva, tá? Quando você trata a raiz dela. A questão é que remédio trata sintomas, não trata a ansiedade. Então, quando você vai lá e tem uma medicação, a gente sabe que remédio não cura a ansiedade, mas não quer dizer que a ansiedade não tenha cura. Exatamente, são duas Certo? coisas diferentes. E cura nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado, porque nós, enquanto profissionais da saúde, a gente não pode falar de cura, a gente pode falar de remissão de sintomas. Cura é um termo usado para uma questão do curandeirismo, de práticas religiosas, tá? Mas a gente sabe aqui no nosso combinado que é o termo que a gente usa quando a gente está doente. Eu quero cura, eu quero sarar, ou seja, né? Você quer a solução definitiva. Tem solução definitiva para a ansiedade? Sim, tem. Só que o remédio não faz isso. Né? Esse é o primeiro combinado. Então,
A gente fez ontem, inclusive, né, dia 30, hoje é dia 31 de janeiro. Ontem nós fizemos, você deve ter sabido, porque nós divulgamos em todos os nossos canais e todos os vídeos que nós postamos, textos, enfim, que teve uma live especial. E nessa live especial, o tema era justamente esse, como se livrar da ansiedade em tempo recorde. Ou seja, se a gente está falando no como se livrar, é porque realmente dá para se livrar. Então, realmente a gente reforça isso. O tema hoje é medicamentos, remédios. Então, os remédios tratam a ansiedade? Não. Os remédios tratam os sintomas. Mas, né, a gente vai falar, a ansiedade tem tratamento e tem sim uma solução definitiva, uma cura. Mas os remédios não curam a ansiedade, tá? E a gente vai até aproveitar, né, você que está nos assistindo, para ficar bem claro esse conceito, a gente vai deixar o link dessa live especial. Mas esse link só vai ficar disponível até terça-feira, dia 4. Junto com essa live, nós abrimos as inscrições aí que a gente acabou de colocar para o nosso programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online, que se propõe justamente aquilo que a Inês acabou de falar. 90% do sofrimento com ansiedade eliminados em apenas 3 semanas, ou seja, eliminados em 21 dias. Isso mesmo. E para a Aline, que está ali com pressa, né, uma dica, vamos logo ao assunto dos vídeos, porque uma pessoa ansiosa vai ter agonia dessa enrolação, oh meu Deus! Vamos lá, deixa eu só... Entrou uma ligação aqui. É o seguinte, gente, vamos para a resposta a essa pergunta. Afinal de contas, remédios para ansiedade causam dependência? Para responder essa pergunta, é importante entender algumas coisas primeiro. Primeiro que existem várias classes de remédios. Existem os remédios alopáticos, que são aqueles que os médicos, os psiquiatras recomendam, são comprados em farmácias que a gente conhece por aí, que estão nas ruas, que, se usados dentro de uma prescrição adequada, absolutamente não causam dependência. Existem os remédios homeopáticos, são os chamados remédios naturais, pertencem à classe de terapias complementares, são alguns à base de plantas, e esses remédios, nenhum deles causa dependência também. E existem os fitoterápicos, que esses sim são exclusivamente à base de plantas. Também nenhum deles causa dependência. Aqui nessa live a gente vai falar dos alopáticos, que são esses remédios prescritos pelos médicos, especialmente pelos psiquiatras, né? No chamado tratamento clássico da ansiedade, que inclui antidepressivos e ansiolíticos, que são medicamentos psicotrópicos, tá? E temos também, né, um terceiro item que a gente precisa lembrar, que nós duas, enquanto uma terapeuta e uma psicóloga, nós não podemos prescrever medicamentos psiquiátricos, não temos autorização nem autoridade para mexer na dosagem dos medicamentos. Então, se você recebe aí uma prescrição de um remédio psiquiátrico, vem perguntar para a gente não pode falar, olha, toma mais, toma menos, para de tomar, troca de remédio. Isso são só os profissionais médicos, principalmente os psiquiatras, que têm autorização para fazer isso. Os antidepressivos, eles são os medicamentos que tratam tanto a depressão quanto a ansiedade, porque eles atuam lá na nossa química cerebral, né? Na serotonina ou na dopamina, que são substâncias produzidas no nosso cérebro. Antidepressivos, eles podem provocar tolerância, mas apenas em casos raros, provocar intolerância, né? Mas apenas em casos raros. Os ansiolíticos, eles são medicamentos que têm efeito sedativo. Então, eles são aqueles remédios que servem para nos acalmar, são calmantes. E são considerados como apenas auxiliares no tratamento das doenças, né? E deve ser usado em poucos casos, tá? Então, não são em todos os casos que essa indicação é feita. E indicado na ansiedade, com certeza, quando existem casos de insônia e transtorno de pânico. Então, para todos esses casos, existe essa combinação dos dois medicamentos, né, Sandra? Essa live a gente vai fazer ela de uma forma que a gente nem gosta tanto, que é uma live técnica, para te explicar realmente o que tem por trás disso, para você entender e acabar com o mito de tomo, não tomo, vou ficar viciada, não vou ficar viciada. Bom, os principais ansiolíticos, que é o grande tratamento, é esse que são os tarja preta, e realmente está escrito ali a questão do abuso, como poder causar dependência, eles são principalmente da classe dos benzodiazepínicos.
eles deprimem o nosso sistema nervoso central, então eles mexem com o nosso sistema nervoso central, tá? E eles fazem com que o cérebro funcione de uma forma lenta, por isso que a gente fica sonolento, por isso que fica com aquela sensação de ressaca, né? E eles também reduzem a nossa pressão arterial. Na verdade, essa classe de benzodiazepínicos são quais? O clonazepam, que é o famoso Rivotril, o alprazolam, que é o famoso Frontal, o diazepam, que é o diazepam, e o bronazepam. Agora, eles podem causar dependência, sim, tá? Só que tem um grande detalhe aí que muitas pessoas dizem, não, eles não causam dependência. Eles causam dependência dependendo de duas coisas, dependendo do uso que é feito dessa medicação e dependendo do tempo de uso dessa medicação. E é sobre isso que essa live vai falar bastante, tá? Então, eles podem gerar, esses benzodiazepínicos, também o que a gente chama de tolerância, ou seja, quanto mais tempo a pessoa toma, mais o organismo se torna acostumado, né, ou resistente, e mais tempo você vai precisar ir aumentando a dose da medicação para fazer aquele mesmo efeito que você tinha antes. Então, essa é a primeira questão que a gente fala que desenvolve uma tolerância que tem a ver com o vício, tem a ver com a dependência química, tá? Bom, a principal questão da dependência que esses benzodiazepínicos podem causar está ligado ao tempo da medicação. Qual que é o tempo máximo que você poderia tomar para você não ficar dentro de uma dependência química? 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Normalmente se diz entre 4 semanas ou 6 semanas, para você realmente garantir que essa medicação não vai causar uma dependência. Por isso que falam muitas vezes que os benzodiazepínicos, ansiolíticos, não causam dependência. Porque se você usar dentro desse prazo, tá legal, tá ok, não vai ter tanto problema, certo? Mas se você aumentar este tempo, sim. Uma outra coisa que a gente falou também é do uso dessa medicação, né? E sobre isso a gente vai falar mais embaixo também. Muitas pessoas não só usam nos quadros agudos, usam inclusive para dormir. E aí você acaba prolongando não só em 6 semanas o uso, mas por mais tempo. E aí a gente tem o problema. Seja antidepressivo, seja os ansiolíticos, que são as duas classes de medicação que a gente está falando, você tem que tomar o cuidado de fazer o desmame. Começou a tomar, não para de repente, né? Faz uma retirada, o desmame é uma retirada que é orientada pelo seu médico. E essa retirada orientada pelo seu médico, esse desmame, é que vai reduzir as chances desse transtorno, né, da ansiedade voltar. Além de também ajudar na diminuição dos efeitos colaterais, porque a gente sabe que toda medicação tem efeito colateral, seja quando você inicia ela, seja quando você para ela, né? E o desmame possibilita isso, você então conseguir controlar tanto a questão da falta, né, que isso vai fazer para você, como da questão da reação que isso vai trazer para você, tá? Quais são as reações possíveis? Questões com sono, problemas gastrointestinais e algumas crises, tá? Algumas agitações. Exatamente. Infelizmente, né, algumas pessoas acabam utilizando esses remédios, os benzodiazepínicos, com o intuito de dormir, como a Sandra falou, né? E apesar de não serem, eles não são recomendados para insônia, mas acaba provocando algum nível de sonolência, a pessoa usa isso como algo para acalmar e para dormir. E a pessoa dá realmente essa desacelerada e consegue dormir mais facilmente. Mas o principal remédio, que a gente chama de hipnótico, que induz o sono realmente, é o Zolpidem, né? Que o nome dele é o nome, como é que fala? Comercial dele é o Stilnox, né? Então muitas pessoas conhecem porque o médico recomenda isso. Ele é um indutor de sono. Você vai tomar, vai dormir por algumas horas, né? Aquele tempo fechado. Eu durmo tantas horas e acordo depois porque ele induz o sono de forma artificial, quimicamente falando. E é importante que você saiba que além da tolerância que a Sandra mencionou, né, que você vai ganhando com o tempo de tomar medicação, dependência pelo uso prolongado, o uso do benzodiazepínico, ele provoca também problemas de memória,
de concentração, a diminuição da performance no trabalho, aumento do risco de depressão e aumento da chance de demência. Então, são coisas para as quais a gente precisa prestar atenção, né? E antes que esses benzodiazepínicos fossem usados, no passado, usava-se os barbitúricos, né, que eram os únicos ansiolíticos que existiam no mercado. Então, os benzodiazepínicos, eles são de um tempo mais recente. E era o que tinha disponível para o tratamento da ansiedade lá no passado. No entanto, eles pararam de prescrever esses barbitúricos para o tratamento da ansiedade. Por que será, né? Por quê? Barbitúricos e todas as drogas que contêm ácido barbitúrico geram alta dependência psicológica e física, né? E mesmo num tempo curto de uso, você começa a usar, rapidamente você pode ficar dependente desse tipo de medicação. A gente tem um exemplo, né, muito conhecido da atriz de cinema Marilyn Monroe, que cometeu um suicídio supostamente com uma alta ingestão de barbitúricos, né? Então, algo que a gente não usa mais por conta disso. Bom, então, quando a gente compara essa classe de ansiolítico, tanto os barbitúricos, né, que pararam de ser prescritos porque eles causam dependência, para a questão dos benzodiazepínicos, a gente está falando que os benzodiazepínicos têm reações, mas elas são de modo muito mais leve e mais controláveis do que os barbitúricos. Então, barbitúricos não se fala mais, né? Por quê? Por causa desses problemas todos que causam na gente, né? Não adianta você resolver um quadro de ansiedade e você tá com uma dependência química, né? Você tá trocando uma coisa pela outra. Bom, o importante é a administração e o consumo dos benzodiazepínicos não pode, não deve aumentar, passar de 4 a 6 semanas. Caso contrário, sim, a gente pode já pensar numa questão de dependência. Sim. A Organização Mundial de Saúde, que é um órgão extremamente internacional e muito importante, ela tem alertado já os médicos há algum tempo, né? Esse relatório é de 2017, que a ansiedade e a insônia grave, que cause realmente uma angústia extrema, é que devem ser tratadas com a questão do benzodiazepínico. Por quê? Porque realmente o uso prolongado dele causa dependência. E o Brasil é campeão em transtorno ansioso. Adivinha no que o Brasil também é campeão? No consumo de benzodiazepínicos. Então, a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com o uso e com o abuso que nós temos feito desses ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos, tá? Então, a gente sabe hoje que os médicos, eles estão tentando, para as pessoas que já têm um nível de dependência, tirar essa medicação, retirar essa medicação. E a gente sabe também que não é algo simples, não é fácil, mas é extremamente necessário, porque, como a Inês disse, causam muitos problemas, inclusive os estudos mostram chances de demência, ou seja, chances da pessoa ter problemas na idade avançada, tá? Quais são os principais, então, benzodiazepínicos, os principais ansiolíticos? Eu disse que o Brasil é número 1 no uso dos benzodiazepínicos. Quais são os 2 principais benzodiazepínicos que o Brasil ganha? O primeiro, em número absoluto, até assustador, é o clonazepam, o Rivotril. Quem de vocês toma Rivotril? E quem de vocês toma Rivotril há mais de 1 mês e meio, há mais de 6 semanas? Esse é um benzodiazepínico que, infelizmente, é muito usado para insônia. Não é feito para insônia, mas ele é muito utilizado. Por isso que as pessoas acabam ficando dependentes. O que a gente ouve no consultório? Ah, se eu não tomo meu Rivotril, eu não durmo, né? Se eu não tiver com o meu Rivotril, insônia na certa, eu não vou conseguir dormir. Tem pessoas que realmente ficam extremamente preocupados em que vão viajar e esqueceram o Rivotril em casa. E pior, você não vai chegar na farmácia e comprar. Ele é tarja preta, receita azul, então ele é só realmente prescrito por médico e aí você consegue sim comprar. A não ser no mercado negro, que a gente sabe que existe, infelizmente, né? E um outro benzodiazepínico, que é número 1, também mais consumido, e você deve conhecer, é o famoso alprazolam, o famoso Frontal. Qual que é a diferença entre o Frontal e o Rivotril?
O frontal é o que a gente chama de meia-vida curta, ou seja, o efeito dele é mais rápido do que o Rivotril, né? Então, ele é utilizado mais nas situações de crise, ele é mais pontual, mas também a gente sabe que tem um uso abusivo, sim, do benzodiazepínico. Então, a gente vê duas coisas acontecendo, pessoas que nem pensar em tomar remédio, pelo amor de Deus, me tira disso, e pessoas que não vivem sem essa classe de ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos. Um outro remédio que é considerado ansiolítico, mas ele não é benzodiazepínico, é a buspirona. Buspirona, meu Deus do céu. É a buspirona, que é o famoso Acitec ou Buspar. Só que o que acontece, né? Ele não é benzodiazepínico, então a gente não corre o risco de se ver numa questão de dependência. Também não afeta a questão cognitiva e nem provoca essa sensação de sedação, de sonolência, que tanto o clonazepam como o alprazolam provocam. Só que ele demora para fazer efeito. Ele é meio parecido com os antidepressivos. Antidepressivos você toma hoje e você vai realmente sentir o efeito dele começando dali a uma semana, 10 dias, 15 dias. A buspirona, que é esse ansiolítico, é a mesma coisa. Diferente do clonazepam, Rivotril ou do alprazolam, que é o frontal, que você tomou meia horinha depois, você já vai, né, baixando seu ritmo, saindo da crise, tá? Então, são funcionamentos diferentes. Tem os prós e contras, como tudo na vida, né? Exatamente. Qual que é a nossa recomendação, né? A gente sempre orienta para buscar profissionais especializados. Por quê? Normalmente, alguns clínicos, né, gerais, o médico clínico geral, receita com muita facilidade esse tipo de medicamento, ao ponto de gerar dependência em pessoas que poderiam ter resolvido a questão da ansiedade de uma outra maneira, com uma abordagem mais específica, não farmacológica, sem precisar de medicamentos. Por isso, o ideal é que você procure sim um psiquiatra quando você sente que você está desenvolvendo um transtorno ansioso, tem sintomas de ansiedade, para tratar o quadro de base, né, com antidepressivo, e deixa os ansiolíticos para o uso eventual, uma coisa mais pontual nos momentos de crise, ou quando o quadro está muito exacerbado, está muito forte, está muito difícil de você administrar. Então, a gente recomenda não usar isso como indutor de sono, né, existem remédios específicos para isso, e nem por mais de 6 semanas. Remédios, de uma forma geral, eles devem ser usados com bastante cautela, né? E sob supervisão médica. A gente não recomenda absolutamente a automedicação. Então, quando você está lá, eu não tomei, vou tomar 2, agora eu vou tomar 3. Não pode fazer isso, porque você vai provocar um desequilíbrio maior em você e o médico não vai poder falar nada, porque ele deu a prescrição e se você está furando a prescrição e fazendo do seu jeito, quem é que se responsabiliza por isso depois, né? Então, além do medicamento que você pode usar para diminuir sintomas, principalmente quando a coisa está muito aguda, você pode, deve, precisa associar outras técnicas, diminuindo assim a necessidade dos medicamentos, né? Principalmente esses medicamentos de tarja preta. Eu e a Sandra desenvolvemos uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem, que é uma técnica que ajuda você a ter uma noite de sono mais profunda, é uma indução, né? Depois a gente pode deixar o link aí no final para você baixar essa técnica gratuitamente para você. A gente põe o link aí, você baixa e ouve, você vai ter uma noite de sono mais tranquila, vai mergulhar no sono de uma forma mais fácil, né? Então, para quem sofre de sono é muito legal. Para a questão de se acalmar, né? A gente recomenda isso praticamente em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos, a gente fala muito disso. A respiração, que a gente sempre ensina, a respiração abdominal, onde você inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, quando o ar entra, você estufa a barriga, quando o ar sai, você murcha a barriga, e a gente recomenda que você conte o tempo da inspiração e solte o ar no dobro do tempo. Então, a expiração prolongada, expiração longa, é isso que vai te ajudar a sair da crise. E para essa questão de esvaziar a mente, né, porque no momento de ansiedade, ou quem sofre do transtorno ansioso, tem a mente cheia. Ah, minha cabeça não para, eu não paro de pensar. O que a gente recomenda? Exercícios físicos regularmente e a meditação, aprender a meditar, né? Tem muitos aplicativos, tem muita pesquisa, tem lugares que ensinam a meditar, livros, então aprender a meditar para esvaziar a mente. Tudo isso ajuda você a baixar o nível de ansiedade sem precisar tanto dos medicamentos, né, Exatamente. Então, a gente vai fazer agora o que a gente chama de resumindo,
pegar toda essa live e condensar aqui em 3, 4 minutinhos para pegar a ideia central, né? O que realmente a gente quer como resposta para a questão se o remédio causa dependência. A gente tem uma pergunta aqui, eu não sei se tem alguma aí no Instagram, que dá para responder pontualmente, tá? Que está perguntando assim, o alprazolam, que é o frontal, ele pode ser tomado de manhã? Bom, duas coisas. Depende da prescrição do seu médico. É o médico que pode prescrever essa classe de medicação, seja os antidepressivos e ansiolíticos, tá, Silvana? Então, assim, depende da prescrição e a gente reforça o quê? Remédios desse tipo, eles devem ser tomados em casos agudos, para evitar todos aqueles problemas que a gente colocou anteriormente. Sim. Ah, não, mas o meu médico pediu. Ok, então siga a prescrição. Mas eu acho que pode mudar. Converse com ele, tá? A gente não pode ter medo de questionar os médicos e de pedir para que a gente realmente entenda qual que é a ação e quando a gente deve ter também estar tomando ou não tomando. Então, siga exatamente o que ele está falando. Ele é o especialista e é ele que pode cuidar dessa parte para você, tá bom? Inclusive sobre as reações adversas, né? Às vezes você está tomando um remédio e está tendo outros prejuízos, está se sentindo mal de outra maneira. Conversa com o médico. Às vezes ele ajusta a dosagem, muda o horário, de repente, você se sente um pouco melhor, mas tem que conversar com ele. A Mari lá no Instagram, né, eu tô lendo longe, ela toma paroxetina, que é um antidepressivo, tem 6 anos, né? A paroxetina, como antidepressivo, ela não tem essa questão de dependência, como tem os benzodiazepínicos, tá, Mari? A primeira coisa é essa. Ela disse que já tentou tomar 2 vezes, parar de tomar, mas não deu certo. A pergunta que a gente faz é, você fez conforme uma orientação do médico? Você fez sobre a questão, exatamente, que a gente chama de desmame, que é essa parada parcial, porque ela evita exatamente isso, que o transtorno venha, e às vezes vem de uma forma muito aguda, e também evita as reações que a gente tem na parada da medicação, tá? Então, medicação é importante? Sim, é importante. E você também parar de tomar remédio é o que a gente objetiva? É o que a gente objetiva. Mas em ambas as coisas a gente faz como a gente tem realmente orientação do profissional. Fazer do jeito certo. Qual que é isso? Qual que é o melhor remédio? Aquele que é o indicado pelo seu médico. Qual é o melhor médico para prescrever um remédio para ansiedade? O psiquiatra, tá? Nós duas podemos? Não, nós não podemos. A gente pode até orientar, mas a gente não pode fazer essa prescrição. Bom, vamos lá então para o condensamento, se é que essa palavra existe, da nossa live de hoje, o Chega de Dúvidas. Hoje o Chega de Dúvidas trouxe o seguinte tema para a gente responder. Remédios para ansiedade causam dependência? A gente sabe, né, enquanto especialistas para tratamento de ansiedade, que quando a pessoa sofre um quadro de ansiedade, seja moderado ou grave, ela realmente está num sofrimento que ela quer se livrar o mais rápido possível. Principalmente se existem crises de ansiedade ou crises de pânico. A gente quer se sentir bem o quanto antes. E se você tem insônia ou dificuldade de dormir, quer poder dormir cada vez mais rápido e tranquilo. Por isso a gente sabe que a classe dos remédios que são considerados ansiolíticos, especialmente aqueles que são chamados dos benzodiazepínicos, são os famosos tarja pretas, eles realmente são os mais indicados. Por quê? Porque eles causam o que a gente chama de sedação, é o efeito calmante. Na caixa desses remédios, desses benzodiazepínicos, está escrito o seguinte nessa tarja preta: o abuso deste medicamento pode causar dependência. Bom, seja como for, os benzodiazepínicos, eles são, em alguns casos, em alguns momentos, essenciais. Qual é o grande detalhe que está escrito lá na tarja? O abuso. O que pode ser um abuso? Um uso inadequado ou um tempo inadequado. O tempo determinado de uso máximo para não causar dependência é de 4 a 6 semanas, para que realmente você não fique com o que a gente chama de dependência química. Essas medicações, especialmente essa classe de medicação chamada benzodiazepínico,
ela é feita para um uso agudo, pontual, na crise, em o que a gente chama de episódios agudos dentro do transtorno, tá? E eles não podem, não devem, não é recomendado que eles sejam mantidos por longos períodos, a não ser que o seu médico psiquiatra tenha feito essa prescrição, essa indicação. Mas o que a gente sabe é que não se utiliza os antidepressivos, especialmente dessa classe, de uma forma continuada. Nem para a ansiedade, né? Nem para o sofrimento da ansiedade, para os sintomas, e muito menos para as dificuldades em dormir. O uso prolongado por mais de 6 semanas, a gente vai repetir isso, pode sim causar uma dependência. Exatamente. E é bom deixar claro, né, para todos nós aqui que os remédios para ansiedade, os antidepressivos e os ansiolíticos, eles não curam a ansiedade. Eles não trabalham as causas dos ataques de pânico. Eles tratam, aliviam, relaxam, nos oferecem descanso. E embora tudo isso seja bom, seja necessário, quem é que não precisa de tudo isso, eles não resolvem a raiz do problema. Importante a gente saber disso. Por isso mesmo, enquanto especialista que somos em tratamentos para ansiedade, a gente recomenda usar os ansiolíticos para situações bem específicas, agudas e sempre combinados com a psicoterapia. É a psicoterapia que vai trabalhar a sua ansiedade na raiz. Os remédios não vão. E a retirada dessas medicações, né, os antidepressivos ou os ansiolíticos, precisa de acompanhamento médico para o desmame que a Sandra estava se referindo agora há pouco, que é a retirada gradativa da dosagem da medicação. Parou de repente, alguém falou aqui no Instagram, parou de repente, teve uma crise horrível. Não pode, tem que fazer o desmame bem bonitinho. Então, a gente recomenda que o uso desses benzodiazepínicos seja pontual, como a Sandra também falou, e além disso, ele possa ser trocado por essas técnicas que a gente falou agora há pouco, a respiração no momento da crise, as técnicas de higiene do sono, a gente também passou uma técnica para te ajudar a dormir melhor e mais rápido, e que são para as dificuldades de dormir de uma forma geral, né? E as técnicas de meditação para desacelerar a cabeça que não para. E, estava esquecendo de falar, exercícios físicos com regularidade. Praticar exercício físico regularmente também vai ajudar você a diminuir essa aceleração da mente. E se você gostou de todas essas recomendações que nós fizemos, coloca um curtir aí para nós, né? Compartilha. Essa informação é muito importante. De fato, ela é decisória até o que você vai fazer com relação à medicação. Sim. Que atitudes você vai tomar. E comenta aí, né, pra gente, se você toma uma medicação, se você já toma essa classe de benzodiazepínicos, né, que é o Rivotril, o Frontal, o Diazepam, o Valium, há mais de 4, 6 semanas, e se você tem usado para dormir, né? E a gente vai também deixar o link para a live que nós falamos, que foi a live que nós comentamos, né? Que a ansiedade tem tratamento, que remédio trata a ansiedade, mas que a medicação, os remédios, mesmo os ansiolíticos, mesmo os antidepressivos, eles não trazem a solução definitiva, ou seja, não trazem a cura. Mas sim, a gente pode afirmar para vocês que existe sim uma cura, uma solução definitiva. E a gente vai deixar o link desta live que a gente explica por que isso sim é possível. Como se livrar da ansiedade em tempo recorde. Muito bem. E a gente aguarda você na próxima terça-feira, no Você com Inês e Sandra, aqui com a galera do Instagram. O pessoal do Facebook é super convidado. A gente faz uma live com interação com as pessoas, então você pode fazer perguntas para a gente por escrito, ou se você quiser, você pode entrar ao vivo com a gente conversa com você, te dá algumas orientações, e tem sido muito bom, muito importante, muito interessante para todos nós. Né? É isso aí, a gente vai deixar agora, especialmente para as pessoas que estão aqui no Facebook, né? Todas as nossas redes sociais, para você nos seguir, nos acompanhar e cada vez mais melhorar. Tá? Exatamente. Claro que a gente quer se livrar o quanto antes disso tudo. E nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Exatamente. Vencer a ansiedade e aproveitar mais a sua vida. Então, o link para a live eu estou colocando agora. Essa live que se chama Como
se livrar da ansiedade em tempo recorde. E você que está com a gente aqui no Instagram, a gente não consegue fixar o link aí, manda um direct para a gente, se você quiser o link da live, a gente manda para você e você assiste, porque ela vai ficar disponível só até terça-feira. Na terça-feira ela sai do ar. Então, se você tiver interesse, manda um direct para a gente, que mais tarde a gente manda para você também. Se você for aí no Instagram, no nosso perfil, ele tem um link que é para essa live. Aí você vai receber no seu e-mail o link para a live, tá? Também é uma outra opção, além de ir pelo link diretamente, mas fazer esse caminho. E aí você vai ter registrado na nossa base o seu e-mail, que também é uma forma bacana da gente ficar divulgando e colocando as coisas novas que a gente vai fazendo, e você vai receber em primeira mão aí pelo seu e-mail, tá bom? Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todo mundo. Passamos do nosso tempo, normalmente o nosso Chega de Dúvidas tem a proposta de ficar por meia hora, né? Mas o tema realmente é denso, né, gente? Então, nós fomos adiante aí do nosso prazo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Exatamente. Muito bem. A gente vai se despedindo com o nosso lema, que é o nosso lema, mas que a gente quer que seja o seu lema também. É isso aí. Foca no que funciona. Foca no que funciona. Bye, bye. Tchau, tchau.